Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma jovem pintora se tornava cada vez mais famosa e respeitada no mundo da arte. Ela tinha um marido também artista e os dois viviam na rotina agitada entre Nova York e a Europa. Até que um dia a polícia recebeu uma ligação chocante. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje vamos contar a história da Ana Mendieta. Ana Maria Mendieta nasceu no dia 18 de novembro de 1948, em Havana, Cuba. Seu pai era o Inácio Alberto Mendieta, um advogado que conhecia várias figuras políticas e tinha trabalhado como informante em Cuba para o FBI. Sua mãe era Raquel Mendieta, que era professora de química, e a Ana tinha uma irmã 2 anos mais velha, que se chamava Raquelin. Todo mundo chamava a irmã dela de Raquel, assim como a mãe. Então aqui nesse episódio, né, para ficar mais tranquilo, a gente vai falar Raquel quando for a irmã e sempre mãe Raquel quando for a mãe. A família era conhecida em Cuba na área política e na sociedade também. E quando a Ana nasceu, ela teve alguns problemas de saúde e ela precisou de várias transfusões de sangue ao longo ali do seu primeiro ano de vida. A mãe até achou que ela não ia sobreviver, mas acabou dando tudo certo. E aí, ao longo da infância, a Ana era vista pela família como uma criança muito pequenininha, mas bem alegre, estava sempre brincando, bem disposta. E depois do tempo como informante, o pai dela começou a trabalhar com a Polícia Nacional, rastreando comunistas cubanos. O Inácio era bem envolvido com política e passou a apoiar o Fidel Castro enquanto o então presidente de Cuba, o Fulgêncio Batista, estava lá no poder. Só para contextualizar, o Fidel conseguiu tirar o Batista do poder no dia 1º de janeiro de 59 e depois, né, ele governou Cuba aí ao longo de 50 anos. Um pouquinho de aula de história aqui para a gente relembrar. Nossa, faz tempo, né? Eu tô me sentindo tão velha. Só um comentário aleatório, assim. Eu tô me sentindo tão velha, gente, eu não lembro mais nada da escola. Nossa, não, e tem muita coisa que a gente. Eu acho que a gente aprende pouco sobre a América Latina, sabe? Tipo, a gente acaba estudando muito sobre a Europa, Também né? tem E a isso. gente não aprende tanto daqui. É Não, e sabe o importante. que eu fiquei pensando outro dia? Faz quase 20 anos que eu entrei na faculdade. 20 Sim. anos! Faz 20 anos O que eu vou entrei na lembrar das coisas da faculdade. escola de Cuba? É. Pouquíssimo, mas eu lembrava das coisas do Fidel, né? Mas assim, realmente. Enfim, X. E aos poucos o Inácio começou a lutar aí a favor do Fidel Castro e até foi preso durante o governo do Batista para defender, né? Por defender o Fidel. E por essas atitudes, a Ana e a Raquel cresceram vendo o pai muito como um herói. Mas fora essas questões que às vezes tumultuavam a rotina ali da família, a vida deles em Havana era bem tranquila e muito boa financeiramente. A família Mendieta era bem conhecida e respeitada. E eles tinham vários funcionários, uma casa grande. A Ana vivia brincando com a irmã, elas adoravam ouvir as funcionárias fofocando, né, sobre a vida, os namorados. E aí, em 1960, a família ganhou um novo membro, um outro irmão chamado o quê? Inácio. Sim, gente. Todo mundo dessa família tinha o nome repetido. Inácio, Raquel, o que tá acontecendo? Só a Ana era diferente, né? A minha Enfim. família, todas as mulheres têm Chamou Maria. Mabê. É Célia Maria, Lúcia Maria, Ana Maria e Luísa Maria. Por quê? Caramba, por que não sabemos? Na verdade, a gente sabe porque é o nome da bisavó, mas assim, não tem nenhuma necessidade. Você não pode homenagear uma pessoa, tem que homenagear 4 vezes a mesma mulher. Porque ela era foda. Ela era foda, verdade? Enfim. Bom, mas voltando. Nesse mesmo ano, o pai, o Inácio, né, ele mudou de ideia sobre o Fidel, que já estava ali no poder, e eles cortaram relações. E o Inácio começou a sentir que talvez a vida em Cuba não ia ficar melhor como era o prometido. O Fidel, naquele momento ali, era ateu, enquanto o pai da Ana era super católico e acreditava em Deus. E a discussão sobre a religião era um problema para o Inácio com relação aos comunistas. E, segundo ele, isso ia contra os valores que ele sempre teve. O cenário político tinha ficado bem intenso naquele ano e tinha uma tensão ainda mais forte entre Cuba e Estados Unidos. E aí foi aí que os pais da Ana decidiram que se mudar de Cuba seria melhor para a família. E uma coisa que pesou na decisão foi o fato do próprio pai da Ana ter feito exatamente a mesma coisa quando era menor. Ele saiu de Cuba, né, e foi estudar em Miami por conta da opressão política.
Então, em 61, quando a Ana tinha 12 anos, ela foi enviada para os Estados Unidos com a sua irmã, que estava com 14. E isso rolou por causa de uma operação que se chamava Peter Pan. Isso aconteceu entre 60 e 62, por causa do Departamento de Estados dos Estados Unidos e por instituições de caridade católicas que queriam ajudar crianças e as famílias. Então, os Estados Unidos diziam que era para salvar as crianças do comunismo. E nessa, gente, mais ou menos 14 mil crianças saíram de Cuba dentro dessa grande operação. Então, os pais ficaram em Cuba, vivendo lá no regime do Fidel Castro, e aí a Ana e a Raquel foram parar em orfanatos lá na Flórida, nos Estados Unidos. E em algumas ocasiões, elas tinham que se separar por algum tempo. No início, a Ana falava para Raquel que elas estavam livres, né, que a vida nos Estados Unidos seria ótima, mas depois a saudade dos pais foi batendo, sabe? Não só a saudade, mas essa instabilidade, né, de viver em diferentes lugares de um jeito repentino, sem uma família fixa, né? E as irmãs não conseguiam ficar juntas toda hora, porque sempre tinham questões aí no caminho, né? Cada uma tinha que ficar num lugar, numa casa. E elas iam mantendo contato por meio das pessoas que trabalhavam no serviço social, mas não era o suficiente. Essas mudanças causaram um impacto muito forte na Ana. Como vocês podem imaginar, ela se separou dos pais, da irmã, de um jeito muito rápido e brusco. Só que um tempo depois de chegar em Miami, as irmãs Mendetta foram enviadas para o estado de Iowa. E a nova cidade delas era Dubuque. E lá elas finalmente ficaram juntas mesmo. E aí, ao longo dos anos 60, Ana foi crescendo num país que não acolhia ela muito bem. Na escola, ela ouvia frases como "volta para o lugar onde você nasceu", sempre coisas assim muito preconceituosas, xenofóbicas, assim, absurdas. E aí rolava muito preconceito, até por conta dessa disputa que tinha entre o Fidel Castro e os Estados Unidos, né? Que ele era visto como líder comunista, perigoso e anticatólico pela maior parte dos americanos. Então a galera ia lá e fazia o quê? Fazia bullying numa criança, bizarro. E sem contar também que naquela época, Iowa era um estado povoado por imigrantes europeus. A Ana e a Raquel também ainda não tinham aprendido inglês, então isso dificultava bastante a rotina. E aí, quando a Ana estava lá nos seus 13, 14 anos, ela tinha algo que ela gostava muito e que deixou ela um pouco mais animada ali, né, de viver nos Estados Unidos, que era a pintura. Uma das suas inspirações era a Frida Kahlo, a pintora mexicana. Ela amava pintar e a Ana pensava que ela queria trabalhar com isso um dia quando ela fosse mais velha. Em 65, o pai dela foi preso por atividades contra a Revolução do Fidel. Ele foi acusado de ser espião e foi sentenciado a 20 anos de prisão. A mãe, Raquel, ficou em Cuba sozinha com o Inácio, o filhinho, né, de 7 anos na época, e ela conseguia visitar o marido da prisão algumas vezes, mas era muito difícil para ela se virar sozinha aí nesse cenário tão complexo, até politicamente, né? O pai, o Inácio, queria muito que a esposa conseguisse sair de Cuba e ir para os Estados Unidos, né, assim como as filhas. Em 66, quando tinha 18 anos, a Ana começou a estudar arte na universidade lá da cidade de Iowa, que era uma das melhores do país. Ela começou a se inspirar muito pela arte ali norte-americana, especialmente pelo movimento avant-garde, que em português seria vanguarda, né? Que era um movimento que manifestava aí a favor de novas formas de fazer a arte, né? De vanguarda, de inovação. Ela mesma disse nessa época que só via 2 opções para o seu futuro: se tornar uma artista ou uma criminosa, por conta da dificuldade que era de morar ali nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Raquel, a irmã, vivia lidando aí com algumas turbulências. Ela tinha sido expulsa da faculdade por mau comportamento. A instituição de caridade católica que tinha cuidado dela e da Ana desde que elas tinham chegado lá nos Estados Unidos deixou de apoiar financeiramente, porque eles decidiram que a Raquel poderia cuidar de si mesma e já era grandinha. A Ana começou a ajudar a irmã com um pouco de dinheiro, porque ela tinha começado a trabalhar meio período numa loja de departamento. Só que aí a Raquel conseguiu um emprego como balconista ali numa loja, então elas conseguiram aí uma ajudando a outra. E elas tiveram uma outra boa notícia naquele ano. Ainda em 66, a mãe Raquel e o irmãozinho Inácio conseguiram mudar para lá. Então eles vieram de Cuba e eles finalmente voltaram a morar juntos, né, depois de 5 anos longe. Enquanto isso, a Ana continuava estudando na universidade. E lá ela conseguiu um diploma em arte em 69 e logo depois ela começou a trabalhar como professora de artes numa escola. A Raquel ficou grávida de um moço lá em Iowa e aí acabou se casando com ele. Eles continuaram morando por lá e a Ana tinha bastante contato com a irmã. Inclusive, nessa época, a Raquel quis voltar a estudar. E ela, assim como a Ana,
também escolheu estudar arte. Na juventude, a Ana teve alguns namoradinhos aí, né? Mas ela ainda não se sentia confortável para fazer sexo. Um namorado até chegou a terminar com ela por causa disso. Até que em 69, quando ela estava com 21, ela conheceu na faculdade um cara chamado Hans Breder, que era 13 anos mais velho que ela. O Hans tinha nascido em Hamburgo, na Alemanha, e tinha ido para os Estados Unidos em 64. E ele já tinha 34 anos, então ele já tinha uma carreira mais estabelecida, né? E ele tinha sido convidado para ser professor na faculdade de Iowa um tempo antes da Ana começar a estudar lá. Então, sim, ele era professor e ela era aluna, e eu tenho mais uma informação para vocês, porque ele era também casado, tá? Mas mesmo assim eles se envolveram. Tudo errado, né? Tudo errado nessa história, né? Mas ok. E um fato curioso é que eles não se conheceram nas aulas, mas numa festa de Halloween que tinha vários alunos e professores. A Ana estava fantasiada de Cleópatra e aí lá ela e o Hans dançaram a noite toda, né? Bateram aquele papo e tudo mais. E, gente, a gente também tá curiosa pra saber com o que o Hans tava fantasiado, mas a gente não conseguiu descobrir. Então, vamos inventar aqui, né? Ela tava de Cleópatra e ele tava de vampiro? Você acha? Pode ser. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí, ao longo do tempo, eles tiveram um relacionamento muito marcado pela arte e viraram colaboradores de trabalho. Ele documentava as performances artísticas dela, enquanto ela era modelo de várias fotografias do Hans. E a Ana já estava começando a fazer alguns trabalhos artísticos, se destacar, foi fazer mestrado em pintura e conseguiu mais um diploma em 72, na mesma universidade ali de Iowa. E ela sentia que o seu corpo também era uma expressão artística, ela se usava nas apresentações, que eram em forma de fotografias, filmes ou slides. Ela também usava terra, usava outros materiais orgânicos, usava sangue, fogo, penas, madeira. Em alguns trabalhos, ela até usava sangue de animais e lama. A própria Ana considerou que o ponto de virada de carreira dela foi em 72. Ela disse que foi quando ela se deu conta que as pinturas que ela tinha feito até então não eram reais o suficiente. Ela queria mais, ela queria imagens mais poderosas e até mágicas. E ela disse: eu decidi que para que as imagens tivessem qualidades mágicas, eu tinha que trabalhar com a natureza diretamente. Eu fui para a fonte da vida, para a Mãe Terra. Em 73, a Ana voltou a estudar de novo, agora fazendo um mestrado em arte. Quem dava esse curso era ninguém mais, ninguém menos do que o Hans. Naquele ano, ela viajou com a sua turma para o México, onde ela começou uma série artística chamada Silhueta, né, de silhueta. E nesse trabalho, o corpo dela, ou o contorno do corpo, era exposto em vários locais ao ar livre. Naquele mesmo ano, ela interpretou o Untitled Rape Scene, que em tradução seria Sem Título, Cena de Estupro. Ela fez uma apresentação no apartamento dela, que ela morava lá no México, em resposta ao estupro e assassinato de uma estudante local. As pessoas foram convidadas para irem lá no apartamento, mas a Ana não tinha explicado o que ia acontecer. Então foi um choque para todo mundo ver a apresentação ali dela, mas era isso que ela queria causar, né? Aquele impacto. Na apresentação, a Ana estava amarrada numa mesa e tinha uma tinta vermelha que lembrava um sangue assim no chão. Era uma cena de um crime, né? Assim como tinha acontecido com uma colega mexicana. Nessa época, ela estava com 25 anos e ela já usava muito a própria imagem, o próprio corpo, né, para lutar, para protestar contra a violência sofrida pelas mulheres. Ou pelo menos, né, fazer as pessoas entrarem em contato com esse tipo de questionamento, né, no mínimo. Enquanto isso, a Ana também lutava pela Raquel, pela irmã. Ela tinha casado com um cara que se mostrou super abusivo e na época ela já tinha 2 filhos com ele. O marido dela já tinha chegado a apontar um revólver para ela. E enfim, né, aquele clima horroroso, um clima tenso, ele era alcoolista, às vezes chegava em casa bêbado, violento, a Ana ficava preocupada, né. E aí, numa vez que a Ana foi visitar a irmã, ela fez com que a Raquel saísse de lá com os filhos e ela chamou a polícia. Ela não admitia que a irmã fosse tratada daquela forma e ela queria muito ajudar. Já com relação ao Hans, a Ana estava muito feliz. Ele finalmente se separou da esposa e com isso a Ana passou a ficar mais tempo com ele, mas eles não estavam assim preocupados em casamento não. No meio dos anos 70, eles voltaram para Iowa, depois dos estudos ali de mestrado da Ana, mas eles ainda viajavam muito, especialmente para o México, né, por conta dos trabalhos deles. E aí, a Ana estava cada vez mais reconhecida, né, ali na arte, inclusive por críticos de arte, né. E aí uma crítica foi até Iowa na época e viu o trabalho da Ana e ficou impressionada.
especialmente com aquele Untitled Rape Scene, né, aquele do estupro que ela tinha feito no México. E essa crítica, né, essa mulher que ficou impressionada com ela, ela morava em Nova York. E quando ela voltou para lá, ela escreveu um artigo sobre a arte corporal feminina e sobre como o trabalho da Ana era original. Essa visibilidade fez com que a Ana pensasse em realizar um sonho que até então ela julgava ser meio impossível: morar em Nova York fazendo arte. E essa mudança acabou rolando no início de 78. O Hans foi um grande incentivador dessa ideia, inclusive ajudando com contatos que moravam lá e tudo. Aos 29 anos, em 78, a Ana chegou em Nova York com um monte de possibilidades. A região do Soho era super hypada, né? Tinha várias galerias, vários artistas novos, e a Ana era um deles. Ela vivia mandando cartas pro Hans e no início tinha ficado muito triste, né, do relacionamento, tudo, de ter que ir embora. Né? Uma relação à distância, era complicado, mas ela sabia que Nova York seria uma baita chance para ela ficar mais conhecida, né? E no início dessa fase de Nova York, ela conseguiu um apartamento pequeno, mas demorou para que ela conseguisse os móveis. No começo, ela até dormia no chão. Em cartas para o Hans, ela dizia que se sentia sozinha, mas que ela sabia que era forte e queria conseguir. Com o passar das semanas, o jeito descontraído e muito aberto da Ana fez com que ela conhecesse várias pessoas, especialmente mulheres artistas, com quem ela podia contar, né, caso acontecesse alguma emergência e, claro, conversar, né, se abrir mais, amigas. Com esses contatos profissionais, a Ana conseguiu apresentar suas fotos e vídeos em algumas galerias e até em museus. E durante o dia ela conseguiu um emprego numa cafeteria que ficava lá no Sorro. Até que um dia, nessas andanças aí pela cidade, a Ana conheceu uma artista chamada Nancy Spero, que era 20 anos mais velha que ela. O mundo da arte era uma bolha, e a Ana estava doida para furar essa bolha e se sentir parte de algo maior. E acabou que a Nancy era uma das fundadoras de uma galeria cooperativa que se chamava AIR. Era uma sigla para Artist in Residence, algo como artistas em residência. E em inglês a sigla também significa AR. Residência é um termo que é muito comum para falar quando o artista tá naquele lugar, né? Que, enfim, é uma palavra que às vezes a gente não entende, mas até quando a gente fala que tal artista tá com um show em residência em Las Vegas, significa Uhum. que É um ele tempo, é, né? é um tempo ali, assim, não significa necessariamente que mora ali, mas que tem esse projeto naquela Tipo a Britney cidade. em Vegas, é isso? Exato. Enfim, a galeria foi criada em 72 pela Nancy e por diversas outras artistas, com o objetivo de valorizar mulheres naquele ramo. E como em muitas áreas profissionais, né, os homens tinham mais espaço, mais chances nas carreiras. Então essa galeria era uma forma de posicionamento delas, né, de se mostrar mais, de apoiar o trabalho de cada uma, enfim. E aí, por conta do talento e da originalidade da Ana, ela foi convidada a fazer parte dessa galeria. E olha só, gente, essa foi a primeira galeria do tipo nos Estados Unidos. Era um lugar incrível, né? Fez com que a Ana conhecesse melhor, assim, outras novas artistas do meio, que também eram feministas, que queriam discutir essas questões sociais nos trabalhos. Então, esse lugar foi muito importante para ela, foi um grande passo para Ana. Porque lá no Air, ela teve a chance de começar a cuidar dos projetos de financiamento, de atuar em comitês de arte e, principalmente, conhecer melhor o público de Nova York. Além disso, a Ana apresentou aquela série da Silhueta, né, que é um dos seus primeiros trabalhos. Mas naquela época, apesar de estar sendo bem positiva profissionalmente, não estava muito bem no relacionamento, né, que estava ali à distância, né. Então eles ainda trocavam cartas, mas a Ana chegou a escrever que ele não estava retribuindo o amor do jeito de antes. Ainda em 79, o Inácio, o pai da Ana, foi liberado de Cuba e conseguiu chegar em Iowa. Ele voltou a viver com a família depois de passar tantos anos preso. Isso, claro, foi uma ótima notícia, mas apesar da Ana ter ficado feliz, ela ainda tinha questões não resolvidas com ele. Ela se ressentia muito dele ter enviado ela e a irmã para os Estados Unidos quando elas eram pequenas, né? E isso ainda deixava ela muito triste quando pensava no passado. A volta do pai fez com que ela criasse uma vontade de voltar para Cuba por um tempo, numa jornada de autoconhecimento, né? Se conectar com suas raízes e com as da sua família. Então, em janeiro de 80, Ana voltou para Cuba por uns dias. Primeiro, ela foi visitar a sua antiga casa, que era bem grande, espaçosa, e essa casa já estava ocupada por uma nova família, mas eles deixaram ela visitar. E foi um momento difícil, assim, muito emotivo. A Ana chorou muito, especialmente quando ela entrou no seu antigo quarto.
Para Ana e para Raquel, as suas infâncias tinham sido bruscamente interrompidas quando elas foram enviadas para os Estados Unidos. No livro Naked by the Window, que é a principal base para o nosso episódio, o autor falou com a Raquel sobre isso e ele mostra, no livro, o quanto aquela mudança tinha sido impactante para as irmãs. A Raquel disse que a Ana ficou mais madura depois da mudança, que ela teve que aprender a se virar mesmo sendo a mais nova, mas tinha sido difícil, para quem tinha ficado também. A Ana foi rever os avós que moravam em Cárdenas e foi muito feliz também em relembrar alguns momentos com eles, com seus tios e os primos. Essa seria só a primeira de muitas viagens que ela faria para Cuba dali para frente. Depois de 18 anos longe de casa, ela finalmente conseguiu ir e voltar livremente. Além de ter ganhado inspiração para o trabalho, a Ana também chegou a escrever um poema sobre Cuba, que a gente vai ler uma parte aqui em tradução livre. Em Cuba, quando você morrer, a terra que nos cobre fala, mas aqui, coberto pela terra de quem eu sou prisioneiro, eu sinto a morte palpitando debaixo da terra. A terra é revigorante, ela dá a vida, e a vida se torna imortal quando termina. Em 1980 também foi um ano conturbado para Ana no relacionamento com o Hans. Eles estavam prestes a terminar, até que num evento de exposição e bate-papo no Air, Ana conheceu um outro cara, um artista. Era o Carl Andre. Ele era um pintor minimalista que estava fazendo sucesso naquela época. Ele era um dos líderes do movimento artístico e já tinha feito várias apresentações. O Carl também tinha 13 anos a mais que a Ana, e nessa época a Ana tinha 32, ele tinha 45. Ele tinha uma barba longa, uma cara meio de bravo, tanto que os amigos chamavam ele carinhosamente de urso. Eles começaram a sair enquanto a Ana ainda não tinha terminado com o Hans. E isso deixou ela muito mal, deixou ela muito preocupada, assim. Uma amiga da Ana disse que na época ela ficou bem mal com isso, que ela era bem leal e tal. Mas enfim, não demorou muito para ela e o Hans terminarem, depois de vários anos juntos. E realmente a questão foi a distância mesmo, não dava para eles continuarem juntos. Agora ela estava saindo com o Carl, que era um cara super conhecido ali na cena nova-iorquina, né? Eles iam para vários restaurantes, curtiam a cidade e o mundo da arte juntos. Só que o Carl tinha um relacionamento aberto com a Ana. Só que um pequeno detalhe é que ela não foi informada disso. Ele saía com mais 2 mulheres além da Ana, e quando ela ficou sabendo, óbvio que ela ficou bem chateada. Outra coisa que foi acontecendo ali no início da relação era que o Carl queria que eles morassem juntos, mas tivessem vidas independentes. Tipo, ele queria fazer as coisas da vida dele sem ela. Tipo, sair com os amigos sozinho, ter uma rotina totalmente sozinho. Ter vida independente, na verdade, é o ideal, né? Você tá com a pessoa, mas cada um tem seus rolês e tal. Só que o que ele queria, basicamente, era... Vamos morar junto, mas, tipo assim, tudo que eu fizer com os meus amigos, tá? Você nunca vai participar. Exato. Então, assim, tipo... Tá, mas o que você quer, então? Então, ele quer quando ele quer, né? Quando ele quiser que ela vá, tipo, né? meio Quando esquisito. tá errado. É o tipo de, sei lá, não funciona. Tóxico, não gostei. Tóxico. Mas enfim, os amigos próximos do casal ali diziam que mesmo com esse jeito aí do Carl, ele gostava muito da Ana, ele tinha carinho por ela, que ele tratava ela bem em público e tudo mais. O mínimo, né? Que bom que ele fazia isso. Ok. Bom, e pensando pelo lado profissional, os dois tinham perfis bem diferentes, né? Enquanto a Ana fazia arte com elementos da natureza, ia pela emoção, se envolvia emocionalmente nas suas obras, o Carl era um cara muito apegado à estética minimalista, ao controle visual, a peças simples e organizadas. Então é um fato interessante também, né? Que como eles eram totalmente opostos ali na arte. Enfim, eles eram namorados e aí com o tempo as traições do Carl foram deixando de existir. Ou ele passou a escondê-las muito bem, não dá pra ter muita certeza. Mas, de fato, era um relacionamento conturbado, né? De um jeito ou de outro, eles continuavam juntos. Até que os avós da Ana faleceram em 83 e logo depois o seu pai, o Inácio. Depois de anos tentando conseguir a cidadania norte-americana, o Inácio teve uma doença inesperada e faleceu em agosto daquele mesmo ano. Essas perdas, obviamente, deixaram a Ana super mal, né? No funeral do pai, que aconteceu lá em Iowa, ela tava mal, ficou fora de si, ficou bêbada e chamou o Hans, o ex, que ainda morava por lá. E aí ele foi lá pro funeral. Vale dizer que o Carl não apareceu, tá, gente? Simplesmente não foi.
E o Hans foi super querido com a Ana, deu um ombro amigo ali numa hora sensível, né? Não é porque a gente termina que depois você, né, caga pra pessoa. Ainda mais que né? ele fez parte da história, né? Conheceu a família, Sim, ele ficou tudo. muitos anos junto, né? Uhum. Enfim. E ela desabafou com o Hans sobre o fato dela e do Carl não estarem muito bem, né? Que não estava funcionando. E ela também falou que viver em Nova York tinha feito ela amadurecer mais, que a cidade permitiu que ela se tornasse uma verdadeira artista, né? Acho que ela estava dando a entender, assim, que ela queria voltar com ele, né? Que ela queria ficar com ele, mas o Sim. Hans disse que não dava mais pra voltar no tempo, ele estava namorando outra pessoa agora. Será que era a ex-esposa dele? Ele Voltou com ela? Não tava sabemos. amando, né? Ou era uma outra, uma terceira mulher, enfim. Enfim, a Ana disse que provavelmente ela só poderia amar mesmo um homem. Foi uma conversa meio melancólica e foi a última vez que eles se viram também. O Carl e a Ana terminaram poucos dias depois da morte do Inácio. E, gente, sabe por quê? Porque simplesmente a Ana recebeu um convite pra ir pra Roma a trabalho. E ele não queria que ela fosse. Então, realmente, né? Um cara que. Péssimo. Bom, no fim do namoro, ele ficava falando assim: você vai continuar falando comigo quando ficar famosa? Mas a Ana queria que ele se sentisse parte dessa conquista e começou a procurar programas de arte na Europa para ele fazer também. Eram programas que davam prêmios para artistas e ele poderia tentar isso. Ela encontrou um na Alemanha e incentivou ele para tentar continuar se destacando e talvez, né, se inscrever para esse prêmio também. E sem contar que mesmo depois de anos de relacionamento, o Carl ainda tinha áreas da vida dele que eram separadas da Ana. Tipo, tinha, sei lá, um bar que ele ia sempre pra jantar ou pra ver os amigos e a Ana não podia estar junto. As pessoas nem sabiam que ela existia, gente. Tipo, imagina você ter vários amigos que nem sabem que você namora, sabe assim? Coisa esquisita. E aí, um tempo depois, a Ana descobriu que o Carl tinha mais casos com outras mulheres. Ela dizia para as amigas que, mesmo sendo mais velho, o Carl não era adulto o suficiente. Enquanto pro lado dele, ele estava vivendo um período mais decadente da carreira. Muita gente dizia que o minimalismo estava morto. Então não estavam mais procurando tanto ele para dar entrevista, as vendas caíram e a renda obviamente tinha diminuído aí nesses anos. Para muitos, o minimalismo ainda era respeitado, mas o Carl via essas mudanças muito negativas, né? Ele estava bem desanimado. Ainda em 83, a Ana continuava fazendo viagens para Cuba na intenção de ganhar inspiração para o trabalho. E pouco tempo depois, ela saiu de Nova York por um tempo para começar uma bolsa e residência na Academia Americana em Roma. Sim, gente, ela aceitou o job na Itália. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí ela saiu do trabalho ali na Galeria Air, né, para poder experimentar aí novas coisas, novos ares. E antes de ir, ela escreveu uma carta de despedida pro Carl. E ela foi direta, viu? Ela escreveu que conseguia viver sem ele e confessava que ele não era tão importante mais para ela. Então, assim, ela diria que ela macetou. Beleza, aquele período na Itália redefiniu mais uma vez o seu processo de criação. Ela começou a criar objetos artísticos, desenhos, esculturas. Ela continuava fazendo pequenos filmes, tipo documentários mesmo, né, sobre o processo de cada uma das suas obras. E ela sempre usava elementos naturais, algo que já era considerado a marca registrada da sua arte. Ana estava curtindo muito a Itália. Ela adorava as pessoas, ela começou a estudar o idioma, fazer amigos por lá. E quando ela mandava cartas para a mãe dela, ela misturava espanhol com italiano nas frases. Isso é muito de uma pessoa que realmente está inserida na língua, porque espanhol era a Sim. língua oficial dela, né? Era a Nativa. primeira língua nativa. E então, saber que ela misturava é engraçado. É legal, as línguas parecem um pouco, né, também, se confunde. E um amigo que ela fez lá dizia que ela era bem confiante, que ela falava bastante e que ela não tinha o menor medo de se apresentar em público. Enquanto isso, o Carl jurava que estava aliviado com o término, mas só porque o relacionamento dele estava ali momentaneamente complicado. Ele dizia que era sim apaixonado por ela e que um amor desses não poderia acabar do nada, que Roma ia dar uma nova perspectiva para ela e tudo mais. Basicamente, ele sentia que ela ia querer voltar com ele, né? Ok. Mas aí, no Natal de 83, o Carl apareceu lá em Roma com um monte de presente, não sei o quê. Ele tinha ido para a Alemanha para fazer o quê? Aquele programa artístico que a Ana tinha indicado para ele. Inclusive, ele ganhou até prêmios lá e tudo mais. E esse reencontro foi bom. Eles passaram o Natal juntos e a partir daí ele pegava um avião para vê-la na Itália. Ela também voltava para Nova York quando podia. Só que no outono de 84, quase um ano depois que eles se reconciliaram, a Ana descobriu por uma amiga que o Carl estava fazendo o quê? Traindo ela de novo.
Só que, de novo, eles acabaram voltando depois da Ana pegar as coisas dela e ir embora. Aí o Carl voltava lá chorando, pedindo pra ela voltar. Clássico, né? Só que, nesse momento, eles não só voltaram, como anunciaram que iriam se casar. Pelo ponto de vista de vários amigos da Ana, o relacionamento dela com o Carl nunca tinha sido saudável. E por qualquer ponto de vista de qualquer pessoa que analisar esse caso. Quando estamos vendo aqui, né? Eles brigavam muito, o Carl traía ela muitas vezes, os amigos falavam que às vezes eles brigavam saindo de um rolê à noite, sabe? Tipo, quando todo mundo tava indo pra casa. Isso geralmente acontecia até quando os dois bebiam. Mas eles decidiram se casar em fevereiro de 85. E eles, assim, a paixão tava super intensa, eles acreditavam que isso tudo era suficiente pra ficar junto, mesmo com tantas idas e vindas. E eles se casaram em Roma, eles saíram pra lua de mel e curtiram bastante esse tempo juntos. Era como se fosse uma renovação ali pro relacionamento deles. Só que logo quando eles voltaram de viagem, Ana falou com uma amiga que ela tinha muito trabalho pra fazer e que talvez não teria muito tempo de vida pela frente. E a amiga ficou confusa, né? Tipo assim, como assim que você tá falando? E a Ana simplesmente disse, não sei, tem alguma coisa a ver com a altura. A fase da lua de mel, infelizmente, durou pouco aí para os recém-casados. De volta a Nova York, eles começaram a morar juntos no apartamento do Carl, que ficava no 34º andar no bairro do Greenwich Village. Era um bairro super badalado, top. Até hoje é uma das melhores regiões para morar lá em Manhattan, né? E a Ana ainda tinha um apartamento antigo dela, porque ela acabou comprando depois com o tempo. Mas como ela sempre estava viajando, ela ficava mais no AP que ela morava com o Carl, especialmente depois de casarem. Mas ela tinha um APzinho dela lá. Os amigos artistas sempre saíam com o casal, mas eles começaram a notar que os dois estavam bebendo um pouco além da conta. Isso resultava em muitas brigas ali nos lugares públicos, né? Os amigos vendo tudo. E eles brigavam por qualquer coisa, assim, sei lá. Uma vez a Ana derrubou um brinco na calçada e quando ela foi pegar o brinco e tal, o Carl falou que ela não era capaz nem de colocar um brinco na orelha direito. Olha o nível. Tipo, bizarro. E essas coisas faziam o Carl gritar, ficar muito nervoso. Ele mandava a Ana parar de falar e ela não parava. Então, eles ficavam brigando muito, assim. Os meses foram se passando e a instabilidade no casamento não parecia ir embora. O Carl continuava traindo a Ana. Ele até chegava a ligar para uma mulher na Alemanha enquanto a própria Ana estava em casa. Ela ouvia ele falando em alemão com ela e era uma coisa assim meio bizarra, porque ela não sabia muito bem como reagir. E em alguns encontros, os amigos dele se surpreendiam com relatos fofos do Carl, do tipo que a Ana era a primeira esposa dele, com quem ele realmente estava criando um lar. Isso porque ele já tinha sido casado 2 vezes antes de ter conhecido a Ana. Era uma gangorra, né, gente? Às vezes eles estavam bem, mas na maioria das vezes não. Só que eles não imaginavam que as brigas iam virar tão rotineiras. E pior, que elas iriam sair do controle de um jeito irreversível. Em setembro de 85, o Carl e a Ana já estavam casados aí há 7 meses e ela continuava indo de Roma para Nova York a trabalho. Ela não ficava quieta num lugar só, né? Inclusive, ela queria se mudar definitivamente para Roma, porque ela estava indo muito bem com as exposições lá na Itália. Ela sentia que a Europa estava sendo mais favorável para o seu trabalho do que os Estados Unidos. No primeiro fim de semana do mês, a Raquel, a irmã da Ana, ia para Nova York com o marido e com os filhos para vê-la. Elas se falaram por telefone no sábado e a Ana fez uma confissão meio chocante aí para a irmã. Segundo a Raquel, a Ana iria pedir o divórcio do Carl. E mais, ela estava juntando informações sobre as amantes do marido para processar ele, que aquilo era um segredo que o Carl ainda não sabia. E aí, corta para a noite do dia 7 para o dia 8. O Carl e a Ana estavam no apartamento dele. E à noite a Ana conversou com uma outra amiga por telefone. Dessa vez ela falou em espanhol para o Carl não entender. E ela repetiu que queria se separar definitivamente do marido. E a amiga até ficou preocupada, tipo, ele não tá aí do lado, né? Não fala isso no telefone, tipo, ele vai ouvir e tal. Mas a Ana não tava se importando muito, não. No dia seguinte, mesmo com tudo isso rolando, a Ana ia organizar uma festa em comemoração ao aniversário de 50 anos do Carl, que estava chegando. E ela estava organizando antes porque ela ia voltar para Roma daqui uns dias e o Carl iria para Berlim, então eles iam comemorar logo. Já era 1h no domingo quando eles decidiram assistir um filme na TV. Eles costumavam dormir tarde, especialmente a Ana. Era um filme que chamava Sem Amor, com a Katharine Hepburn, um clássico. Eles começaram a assistir o filme e ele acabou exatamente às 3h24 da manhã.
O Carl e a Ana estavam vendo TV de madrugada, bebendo champanhe, até que ela quis ir dormir e ele não. Nesse meio tempo, eles brigaram por algum motivo que tinha a ver com o trabalho, com o fato dele ser mais famoso que ela e tal. Ridículo. E assim, né, gente, que briga é essa, né? Que briga bizarra pra ter às 3 da manhã. Enfim, eram umas brigas muito idiotas. Mas assim, não dá pra saber em que ponto da noite eles chegaram a discutir. Mas o papo foi sobre trabalho e fama e um se irritou com o outro. E essa discussão pode ter durado minutos ou horas, porque lá pelas 5 da manhã, o Carl fez uma ligação para a polícia e ele disse que a esposa tinha tirado a própria vida. Na ligação para a polícia, o Carl disse: "O que aconteceu foi que a minha mulher é artista e eu sou artista. Tivemos uma briga sobre eu ser mais exposto ao público do que ela e ela foi pro quarto. Eu fui atrás e ela caiu da janela." A polícia de Nova York recebeu também outra ligação do dono de uma loja que ficava no térreo do prédio onde eles moravam. Esse dono da loja disse que tinha ouvido um barulho muito forte, parecido com uma explosão, no teto dele. Por isso que ele ligou. E quando subiram no teto, viram que a Ana estava morta. O seu corpo foi encontrado pela polícia 33 andares abaixo do apartamento. Segundo o Carl, a Ana tinha caído da janela. E para a polícia, a pergunta era como? Inclusive, tudo que ele disse que aconteceu naquela noite, né, da briga e tudo ali da hora do filme, a gente não tem como saber se é verdade ou não, né? Se eles beberam champanhe, se eles brigaram, porque só tinha realmente os dois no apartamento. Quando a polícia chegou na casa do Carl, eles encontraram o quarto do casal, assim, uma bagunça. E tinha várias garrafas de vinho espalhadas, vazias. O Carl tinha marcas de arranhões no nariz e nos braços e disse que não se lembrava direito do que ele tinha dito na ligação para a polícia. Ali na própria casa, suas declarações divergiam da sua mensagem ali gravada para os serviços de emergência. No telefonema, ele tinha dito que tinha visto ela cair da janela, mas depois ele falou diferente. Ele também disse que não tinham terminado de ver o filme juntos, que a Ana tinha ido para o quarto antes sozinha e que ele foi em direção ao quarto depois que o filme acabou. E que quando ele tinha ido para lá, ele não viu mais a Ana, mas que tinha certeza que ela tinha se jogado da janela. Quando os policiais perguntaram como ele sabia disso, ele falava: "Eu só sei." Gente, assim, sério, tipo, que bizarro. E ele também disse isso para os policiais: "Eu não sei, eu deveria ter ido para a cama com ela na hora que ela foi. Nesse sentido, talvez eu tenha matado ela." O Carl foi levado para a delegacia e lá, de novo, ele falou informações diferentes do que ele tinha dito antes. Ele escreveu seu testemunho e não citou o suicídio da Ana e nem que eles tinham brigado. Mas quando ele entrou na sala de interrogatório, porque queriam fazer o depoimento dele em vídeo, ele imediatamente pediu para uma delegada que ele queria um advogado. Até aquele momento ele não tinha falado nada que pudesse indicar que ele estava preocupado em ser preso ou nada disso, mas do nada ele mudou. E aí, como ele pediu o advogado, né, ninguém podia mais interrogá-lo. E, gente, claro que ele tinha direito a um advogado, a gente sempre fala aqui, não é sobre isso. Mas o que as pessoas notaram ali no momento é que ele mudou de comportamento nesse momento. Quando ele se sentiu ameaçado, né? Ele ficou tenso, sei lá. Mas também, não sei, porque se você tá ali preso, né, você Exato. tem todo o direito, sei lá, né, enfim. E a polícia tinha muitas dúvidas, né, por que a Ana se jogaria de uma janela porque o marido não tinha ido dormir com ela? Além disso, temos uma informação pra vocês. A Ana morria de medo de altura e todo mundo, todos os amigos, toda a família sabia dessa fobia dela. E vocês lembram do que a Ana tinha falado pra amiga dela? Que ela não tinha muito tempo pela frente e que tinha algo a ver com altura. No domingo, a polícia descobriu que o Carl ia sair do país em breve. Como ele também viajava a trabalho, né, de vez em quando, ele ia para Berlim, dali uns dias. Isso então preocupou os investigadores e eles decidiram prender o Carl ali no próprio dia 8. Ele não iria mais para lugar nenhum. E na segunda-feira, dia 9, a polícia ligou para Raquel para contar a notícia. Lembrando, gente, que tudo aconteceu de sábado para domingo, né, na madrugada ali. E aí, na segunda-feira, que a polícia ligou para a irmã para contar. Então, assim, meio estranho, né? Demorou, né? Demorou bastante. E quando a Raquel desligou o telefone, ela ligou pro Inácio, o irmão mais novo, né, deles.
e disse que tinha certeza de uma coisa, que o Carl tinha matado a Ana. E foi o Inácio quem deu a notícia para a mãe deles, para Raquel. Todos ficaram devastados e extremamente confusos com o que tinha acontecido. E por isso eles estavam mais do que dispostos a ajudar a polícia a resolver e provar o que tinha acontecido com a Ana. Poucos dias depois de ter sido preso, um grupo de amigos do Carl, que também eram artistas, arrecadou $250 mil para a fiança. Então ele ficou livre até o julgamento começar. Em novembro de 87, a Ana tinha ganhado uma exposição de retrospectiva bem grande no novo Museu de Arte Contemporânea. O crítico de arte e co-curador, o John Perrault, escreveu: ela estava no caminho certo para provar que uma mulher artista, uma artista com raízes no terceiro mundo e uma artista minoritária, poderia se estabelecer como uma inovadora. Sua obra de arte é uma adição significativa à arte do século XX. Explora imagens primitivas e fontes de energia sem ser exploradora. Mendieta não se apropriou, ela encontrou suas próprias imagens de poder e significado. 2 anos e meio se passaram e a polícia continuou investigando o Carl. Em 29 de janeiro de 88, finalmente chegou o momento do julgamento começar. O Carl estava sendo indiciado por assassinato. Só que ele pediu um tipo de julgamento que não era tão comum num caso desses. Ele queria que só o juiz o julgasse e não um júri completo, né, dos jurados que são formados pelos nossos pares, né, por pessoas como nós. O Carl conseguiu que esse pedido inusitado fosse concedido e ele então seria julgado apenas por uma pessoa. A defesa sabia que um júri com mais pessoas provavelmente não teria tanta empatia por ele. Isso até gerou uma piada bem idiota, né, em Nova York, que ele teria um julgamento minimalista, assim como o estilo do seu trabalho. O advogado de defesa manteve a explicação de que a morte da esposa tinha sido suicídio. A tese deles era de que a Ana tinha subido até a janela para abrir ou fechar. O peitoril da janela era bem alto, então a Ana teria subido nele e então perdido o equilíbrio e caído. A promotoria obviamente usou a seu favor o fato que toda a família da Ana e os amigos sabiam que a Ana morria de medo de altura. E mais, a janela era super pesada, era bem difícil de abrir sozinha. Porque o apartamento que ela tinha, que ela morava antes de se casar, ficava no primeiro andar. Então a janela não era tão, alta assim. Já no do Carl era super alto, então ela falava que achava aquilo assustador. E eles tinham também os machucados que encontraram no rosto e nos braços do Carl, tipo os arranhões, né? E, além disso, olha só esse depoimento que apareceu no julgamento. Um porteiro do prédio testemunhou que tinha ouvido uma mulher gritando "não" várias vezes por volta das 5:30 da manhã, e depois ele ouviu o barulho de quando o corpo da Ana tinha batido no telhado da loja. Esse tinha sido o horário que o Carl ligou para a polícia também, né, e estava tudo registrado. Um amigo da Ana também chegou a dizer isso aqui: eu a vi uns dias antes da sua morte. Ela estava bem, ela estava feliz, ela odiava a altura, então ela jamais teria subido na janela que ficava logo em cima de uma cama. O meu palpite é que eles estavam brigando e isso aconteceu, essa coisa terrível. Ele estava reforçando que ela estava bem e feliz, no sentido de que não parecia que ela queria tirar a própria vida, né? Tipo, ela estava tranquila, mas a gente sabe que nem sempre as pessoas não estão existe sabendo isso. o que acontece, né? Uhum. Tem muitos casos Por disso. dentro, né? Exato. Tipo, Infelizmente, tem muitos casos de que a pessoa tá ótima, tá sorrindo nas fotos, tá super bem, e aí acontece, né? exato. Isso. Mas, enfim, só pra tentar explicar o que ele tava tentando dizer aqui, né? Lá Mas no. acho que nessa época até ainda rolava esse tipo de Sim, é muito pensamento, mais né? Muito mais antigo. forte. Não tinha essa visão tão… Total. E aí a promotoria também tinha fotos do quarto do casal, que tinha garrafas de vinho vazias, aquela bagunça. Parecia que tinha acontecido uma briga ali. Só que, gente, todas essas provas eram circunstanciais, né? Não eram evidências claras, né? Uma coisa ali, tipo uma digital no lugar, assim, né? O juiz que cuidava do julgamento considerou tudo isso que a gente falou agora inadmissível. Sobre o depoimento do porteiro, a defesa do Carl alegou que o homem que tinha falado isso, ele tinha questões psicológicas e, portanto, ele não era uma fonte confiável. Até encontraram um documento dizendo que esse porteiro tinha sido internado, que ele tinha problemas de memória, gente. E é óbvio que isso enfraqueceu o depoimento. Ou seja, nada disso acabou sendo favorável aí para a acusação. Com o passar dos dias, o julgamento virou um cenário que tanto a defesa quanto a acusação falava mais sobre a Ana em si do que qualquer outra coisa. Eles falavam sobre o estilo de vida dela, o estilo do trabalho, seus hábitos. E mais, eles comparavam os dois para saber quem tinha mais fama.
Tipo assim, cara, que bizarro isso, sabe? Tipo, que falta de respeito. E assim, desculpa, isso é um argumento? Isso é uma prova? Tipo, enfim. Uma palhaçada. O advogado do Crow levou críticos de arte para falar sobre as diferenças entre cada um deles. E esse crítico, que se chamava David Bourdon, simplesmente falou que a obra da Ana trazia referências a voodoo, violência e desejo de morte. E Olha, ele ainda foi preconceituoso, né? Tipo, falando de voodoo dessa forma, né? É algo pejorativo e tal. Mas enfim, gente, mais dezenas de pessoas foram ouvidas, familiares de ambos os lados, amigos dos dois. E além daquelas provas circunstanciais que o juiz já tinha decretado, né, que eram inadmissíveis, tiveram alguns depoimentos de pessoas próximas a Ana que foram considerados inadmissíveis também. Que assim, não teve nenhum aproveitamento no julgamento. Então, assim, não importou se a promotoria estava sendo clara sobre o estado mental da Ana nos dias antes da sua morte. Não adiantou, sei lá, falar que ela tinha conversado com a irmã Raquel sobre se divorciar do Carl. Tipo, também não importava o fato da Ana ter medo de altura, sabe? Como ninguém tinha visto nada, pro juiz era só aquilo um disse que me disse, sabe? Ele não tava sentindo que tinha nenhuma prova que entregasse de fato o que tinha acontecido ali. outra coisa que a promotoria tentou reforçar era que entre o horário que o filme que eles tinham visto acabou, 3:30 da manhã, até o horário que o Carl chamou a polícia às 5:30, ninguém sabia o que tinha acontecido ali. O Carl nunca explicou direito o que se passou nesse meio tempo, nessas 2 horas aí. E ele deu depoimentos diferentes também, né? Então, tudo isso deixava a história muito mais confusa. E o estado do corpo da Ana, quando foi encontrado, tornou impossível para a polícia descobrir se ela tinha sido machucada antes da queda. Eles tentaram criar a possibilidade do Carl ter jogado a Ana quando ela estava sob o efeito de álcool, ou até mesmo enquanto ela dormia, mas nada disso deu certo. Com isso, Carl Andrew foi absolvido da acusação de assassinato no dia 12 de fevereiro de 88. Ele nunca precisou depor, inclusive. Ele ficou em silêncio o tempo todo. O juiz disse o seguinte, abre aspas, a culpa do réu não foi provada além de uma dúvida razoável, fecha aspas, e que os testemunhos não levantam a suspeita de um assassinato. O Carl ficou repetindo enquanto saía do tribunal que a justiça tinha sido feita, mas a família da Ana não se conformava. A mãe repetia para a imprensa, incluindo para o New York Times, que o Carl era um assassino e que ela sabia que ele tinha matado sua filha. A morte da Ana e o julgamento do Carl dividiram a cena artística de Nova York. Como a Ana representava muito o movimento feminista e sempre tinha sido uma figura que representava coragem e originalidade, as mulheres estavam ali defendendo sua honra. Já por parte daqueles que defendiam o Carl, não era dito muita coisa sobre o que pode ter acontecido naquela noite. Artistas que eram vistos como poderosos ali na cena de Nova York ficaram do lado dele. A empresária dele, inclusive, continuou exibindo as suas peças de arte mesmo durante o julgamento, tá? Uma escritora chamada B. Ruby Rich disse que, naqueles anos depois da morte da Ana, teve gente que tentou construir essa ideia da latina de sangue quente, que bebia muito e se comportava mal. Ela disse que realmente tentaram manchar a imagem da Ana como a culpada, como a mulher que tinha flertes com o suicídio só porque a obra dela tinha elementos de violência e sangue. Em 1992, a Women's Action Coalition reuniu 500 manifestantes do lado de fora da Soho Guggenheim depois que uma escultura de Carl foi incluída na sua exposição inaugural. As pessoas seguravam uma faixa que dizia Carl Andrew está no Guggenheim e onde está Ana Mendieta. 3 anos depois, em 95, ativistas feministas das Guerrilla Girls fizeram um pôster descrevendo Carl como O.J. Simpson do mundo da arte. Inclusive tá com uma exposição delas aqui no MASP, gente. Vale a pena conferir, é muito legal. Voltando, né? Naquele ano, o O.J. também estava em julgamento pela acusação de assassinato da sua ex. Então, até por conta disso, né? Elas linkaram esses casos aí. E se você não conhece direito o caso do O.J. Simpson, porque conhecer todo mundo conhece, mas se você não sabe, assim, com detalhes, aqui no podcast a gente fez 2 episódios sobre isso. O episódio 85 e o episódio 86. O Carl Andrew continuou a produzir arte e a ser defendido pelos seus amigos. Ele se casou de novo depois e até hoje ainda é considerado uma figura influente no mundo da arte contemporânea.
Desde a morte da Ana, a irmã Raquel se tornou a dona do espólio de toda a sua arte. Ela cuidava de tudo e passou ainda a restaurar todos os filmes antigos dela. Inclusive, a gente deixou no nosso site modusoperandipodcast.com várias obras da Ana para quem quiser ver. A Raquel tinha uma filha que também se chamava, adivinha, Raquel Cecília, e que a Ana era madrinha. E conforme a Cecília foi crescendo, ela também entrou no meio artístico e ajudou nessas restaurações. Quando ela ficou adulta, ela foi para Roma refazer os passos da tia e tentar se conectar um pouco mais com ela. Em 2016, a Raquel deu uma entrevista para o The New York Times em que falou que ela sentia que ainda tinha uma relação com a Ana por meio do trabalho dela que ficou no mundo. Ela disse assim: ela era 2 anos mais nova que eu. Era eu quem deveria cuidar dela. E eu sinto que ainda desempenho esse papel fazendo o que eu tô fazendo. Eu me senti muito próxima dela através da arte. Em 2014, o Carl Andrew foi homenageado numa galeria de Nova York e ganhou uma retrospectiva. E aí um grupo, em protesto, em favor da memória da Ana, foi até a fachada e jogou sangue de galinha. As mulheres ainda deixaram uma faixa na calçada que falava: "Eu gostaria que a Ana Mendieta estivesse viva". O Carl Andrew morreu esse ano, em janeiro de 2024. Ele continuou morando no mesmo apartamento que a Ana caiu da janela até o dia da sua morte. A obra dele continuou a ser exibida em lugares extremamente respeitados na arte, como a Bienal de Veneza. Até o momento que a gente gravou esse episódio, nenhuma obra da Ana tinha sido apresentada lá na Itália, onde ela trabalhou e morou por vários anos. O mistério que envolve a morte da Ana Mendieta voltou a ser lembrado com a estreia do filme Anatomia de uma Queda, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 23, e o Oscar de melhor roteiro original agora em 2024. O longa da cineasta francesa Justine Triet também retrata a morte misteriosa de uma das partes de um casal de artistas, Só que nesse caso algumas coisas mudam ali, porque é o marido que morre e a esposa que vira a culpada, a suspeita. Ambos são escritores, mas a mulher, interpretada pela atriz Sandra Hüller, é claramente bem mais sucedida que ele. Outra diferença é que o casal de Anatomia de uma Queda tem um filho, que vira uma peça-chave aí no julgamento. O filme é muito bom, gente. Na história real, aqui, a única versão disponível que a gente tem é a do Carl. Numa entrevista ao site francês Allociné, a diretora diz que não se baseou em nenhuma história real para escrever esse roteiro. Mesmo assim, se você já assistiu a Anatomia de uma Queda e agora ouviu esse episódio, você deve ter notado aí algumas semelhanças. E se vocês quiserem ver o filme, agora enquanto a gente está gravando o episódio, ele está disponível no Amazon Prime Video. Em 2022, a curadora de arte Ellen Molesworth decidiu fazer um podcast de 6 partes chamado The Death of an Artist, que revisita todo o caso da Ana. A base para o trabalho dela foi o livro do Robert Katz, que também foi uma fonte do nosso episódio. A Ellen conseguiu a aprovação da família do Robert para ouvir todos os áudios de entrevistas que ele tinha feito na época, desde investigadores até amigos da Ana na época do caso. Ela não conseguiu contato com o Carl ou com os amigos próximos dele. A Ellen, inclusive, fala numa entrevista que ela só encontrou silêncio desse lado da história. A gente deixou o link dessa entrevista lá no nosso site, é um papo bem interessante. Então, se você quiser ir lá ver, é modusoperandipodcast.com. Esse podcast também foca muito na vida da Ana, no sentido dela ter sido muito corajosa e original no seu trabalho. Em apenas 36 anos de vida, Ana Mendieta marcou o mundo da arte com suas obras provocativas, feitas com emoção e paixão. E agora, fiquem com os erros de gravação. Amiga, eu queria saber por que você me mandou um post sobre marcas de óleo na garagem? Proibido deixar veículo com problemas mecânicos na vaga da garagem. Vazamento de óleo mancha o piso. Faça a manutenção e os reparos necessários. Obrigada pela dica, amiga. Adorei. Tem um síndico novo no meu prédio. E ele manda umas coisas ridículas. Eu achei bonito, isso. Com arte. É uma arte feita. É o síndico profissional, tudo é arte pra ele. É tipo um post do Instagram. Ele só faz coisa em arte, assim. Adorei, pra chamar a atenção do público, dos condôminos. Muito bem. Todo dia que ele chega, ele fala assim: bom dia, Cindy Prof na área. Muito bom.
Da Wonder, esse foi o modus operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Lewy.